irmão Marco, nessa época estará de viagem para a Polónia, ele poderá estar connosco. O desejo que o irmão Marco, ele é que nos deu esta ideia, algo no ministério que nós gostaríamos muito de ver desenvolvido em Portugal, passar um dia assim a estudar a Bíblia com alguém que ama o Senhor, que conhece a palavra. Mas há mais irmãos que podem ser recomendados para ensinar neste formato. É claro que gostaríamos de ouvir, e especialmente o Marco, gostaria de ouvir a vossa impressão sobre este formato, começar às 9h30 até às 5h30, 2 horas para almoço, os intervalos, se acham que isso é viável, que é bom. Mas deem o vosso feedback, se acham que podemos manter este formato, se é bom, se é agradável assim. Mas queremos dar o melhor possível para proporcionar este estudo com a Bíblia, para ouvirmos Deus falar connosco. E ele agora pretende ainda falar um pouco mais, depois vai dar a oportunidade para perguntas, respostas. Se não houver muitas, ele vai continuar a ensinar. Vamos até às 5h30. Amanhã, se Deus permitir, ele estará connosco aqui também, às 11h30, para expor a palavra. Ok, vamos então retomar o nosso... A marca em 27 de janeiro, mas vamos retomar então a nossa palestra. So, questions, if you have questions, perguntas, can tem be on, perguntas. it does not have to be on the topic of today. Não It tem can que be ser any necessariamente no tópico de hoje, question. And if there are no questions, I will continue. mas perguntas que tenham sobre a Bíblia, sobre Jesus. Se não tiverem perguntas, eu vou continuar. Mas alguém tem alguma pergunta? Uma curiosidade? Podem fazer, aproveitem. Né? Esse é um momento bom para fazer perguntas. Né? Quer fazer uma? A Maria disse que tinha muito, já fez várias, mas faz uma para ver como é que o Marcos se sai. É tantas dúvidas que eu acabei por perder um pouco, porque lá está, eu sou muito nova ainda. Mas querias fazer uma pergunta, assim, sobre algum assunto? Ela Para ti é novo. por exemplo, ainda há pouco sobre a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, o que é que Sim, isso sim. significa? What is that? Okay, we can turn to 1 John Nós podemos ir para a 1 de João, chapter 2. capítulo 2. And we will read verses 15, 16, and 17. E vamos ler os versículos 15, 16 e 17. 1 João 2, 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Now, the writer of this letter is John. Agora, o autor desta carta é João. And John says, do not love the world, E nor João, the things that are in the world. e João diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. But John also says something else. Mas João também diz uma coisa John lá, alguma coisa lá. 3:16. Em João 3,16, For God so loved the world, porque Deus amou tanto o mundo, that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have eternal life. que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. So John says, God loved the world, and here he says, do not love the world. Então João diz, Deus amou o mundo, mas aqui ele diz, não amem o mundo. So what does it mean? Então o que é que isso quer dizer? Well, here in John, this verse that we read, John is talking about the value system of this world. Nesse versículo que nós lemos, o que João está a referir, o que João está a querer dizer, é relacionado com este sistema em que o mundo funciona. God doesn't love the value system of this world. Deus não ama, Deus não gosta do sistema de valores deste mundo. But he loves people in this world. Mas Ele ama pessoas neste mundo. And he wants to save people from their sins. E Deus quer salvar pessoas dos seus pecados.
pecado. But the value system of this world is mentioned in verse 16. Mas o sistema de valores deste mundo está mencionado no versículo 16. All that is in the world, the lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life. Tudo o que há no mundo, concupiscência, só a cobiça, o desejo forte da carne, o desejo forte dos olhos. They do not come from God, Essas coisas não vêm de Deus, but they are part of this world. mas são deste mundo. So what happened? Então o que é que acontece? Well, in the Garden of Eden, No jardim do Éden, God created Adam and Eve Deus criou Adão e Eva and gave them a wonderful life e deu-lhes uma vida maravilhosa. and gave them only one rule. E deu-lhes apenas uma regra. You can eat whatever you want, but there's one tree you're not to eat of the fruit of that tree. Podem comer do que quiserem, mas há uma árvore da qual eu não quero que vocês comam. And Adam and Eve lived in the garden. E Adão e Eva viveram no jardim. One day, Satan came in the form of a serpent E um dia, Satanás veio na forma de uma serpente who talked, uma serpente que falava. and said to Eve, "Why has God made life so miserable for you in this garden? E disse a Eva, por que Deus fez com que a vossa vida fosse tão miserável neste jardim? And Eve says, "What are you talking about? E Eva disse, mas o que estás a falar? This is paradise. Isto é um paraíso. It's great living in this garden. É ótimo viver neste jardim. We can eat of anything we want. Nós podemos comer de qualquer coisa que quisermos. Only one tree is forbidden." Apenas uma árvore é proibida. And Satan said, "See, why did God do that? E Satanás disse, mas por que Deus fez He isso? could have made life so wonderful for you." Deus podia ter feito a vida tão maravilhosa para But vocês. no, he had to restrict your Mas não, ele freedom. tinha que restringir. Tinha que pôr restrições. And Satan said to Eve, "Look at that tree. E Satanás diz a Eva, olha para aquela árvore. Doesn't it look good? Ela não parece boa, agradável? That's the lust of the eyes. Isso é a concupiscência dos olhos, a cobiça. It does look good, but it's forbidden." Parece boa, mas é proibido. And Satan says, "I bet that if you eat that fruit, it's going to taste good." Satanás, eu acho que ele disse assim, olha, eu creio que se tu experimentares essa árvore, isso vai saber It's bem. going to satisfy your flesh. Isso vai satisfazer a tua carne. Now, I travel to different countries. Eu viajo para países diferentes. In Poland, they have a soup, Na Polônia, eles têm lá uma sopa, pickle soup. sopa de pepinos. Maybe you like pickles. Talvez vocês gostem de pepino. I don't like pickles. Eu não gosto de pepinos. But from time to time, I have to have pickle soup. Mas de tempos em tempos eu tenho que comer sopa de pepino. And I'm ashamed to say that once I had pickle soup and I liked it. E eu tenho vergonha de dizer, mas uma vez eu comi uma sopa de pepino e eu gostei. Well, I'm sure that fruit on the tree wasn't a pickle. Eu tenho certeza que aquela fruta na árvore não era um pepino. Whatever it was going to taste good, and Eve knew it. O que quer que fosse, ia saber bem. Ia satisfazer. That's the lust of the flesh. Isso é a concupiscência, a cobiça da carne. And then Satan said, "If you eat this fruit, E depois Satanás disse, se tu comes esta fruta, God knows that in the day you eat it, you're going to be like God." Deus sabe que quando tu comes, tu vais ser como Deus. I like that. Eu gostei disso. I would know good and evil just like God. Eu vou conhecer o bem e o mal, tal como Deus. I'll be like God. Eu vou ser como Deus. The pride of life. A soberba da vida, o orgulho da vida. And Satan said to Eve, "This is what life's about. E Get it now. Satanás disse a Eva, é disto que se trata a vida. Olha isso agora. You have a chance to enjoy life." Tu tens a oportunidade de desfrutar da vida. And Eve believed the lie. E Eva acreditou na mentira. That life is about satisfying the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Que a vida trata-se de satisfazer a concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. And leaving God out. E deixar Deus fora. Now, to eat that fruit, she had to disobey God. Mas para comer aquela fruta, ela teria que desobedecer a Deus. Leave God out. Deixar Deus de fora. And all through Earth's history since that time, E durante a história da Terra, desde aquele tempo, people have been believing that lie.
As pessoas têm acreditado nessa mentira. But that's what life's all about. E a vida é disso que trata. You only live once, Só se vive uma vez. so enjoy the flesh, Então, desfruta da carne, enjoy the eyes, desfruta os olhos and get filled with pride of the things that you can do. e enche-te de orgulho das coisas que tu consegues fazer. Now, Jesus was tempted by Satan. Agora, Jesus foi tentado por Satanás. In Matthew chapter 4, Em Mateus capítulo 4, Satan comes to Jesus. He is tired, he is hungry, he's in the wilderness. Satanás vem ter com Jesus, ele está cansado, ele está com fome, ele está no deserto. And Satan said, "Command these stones to be bread." Satanás diz a Jesus, ordena a estas pedras que se transformem em pães. No, if you do that, it's going to satisfy your flesh. Se tu fizeres isso vai satisfazer a tua carne. And what did Jesus respond? E How did he respond? o que é que Jesus respondeu? Como é que ele respondeu? Man does not live by bread alone. Nem só de pão viverá. It isn't life just satisfying the lust of your flesh. A vida não é só satisfazer a cobiça, a concupiscência da carne. Life is living by every word that proceeds from the mouth of God. A vida é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Life is living according to the word of God. Viver é viver de acordo com a palavra do Deus vivo. But many people today believe different. Mas muitas pessoas hoje acreditam de uma maneira diferente. Life isn't about following the teachings of God. A vida não é seguir os ensinos de Deus. Life is having a good time, Viver é ter um bom tempo. satisfying the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Viver é satisfazer a cobiça dos olhos, da carne, a soberba, o orgulho da And vida. this is what John says we should not love. E isto é o que João está a dizer que nós não devemos amar. Why should we not love it? Por que é que nós não devemos amar isso? Well, verse 16 says, this isn't of the Father, it's of the world. No versículo 16 diz isso não vem de Deus, não vem do Pai, vem do mundo. And then in verse 17, the world is passing away. No versículo 17 diz o mundo passa, And the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life are passing away. assim como a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, isso também vai passar. It's not what's important. Isso não é o mais importante, isso não é importante. In addition to that, E, além disso, these things cause sin. essas coisas causam, provocam pecado. So if you want to live a life of sin, that's your business. Se tu queres viver uma vida de pecado, isso é contigo. We are slaves to sin. Nós somos escravos do pecado. And so we lust with our eyes, we lust with the flesh, we have pride. Se nós cobiçamos com os olhos, com a carne, se nós temos orgulho, We can't escape it. nós não, We cannot. nós não conseguimos escapar. We cry out to God for salvation. Nós clamamos a Deus por salvação. Save me from my sins. Salva-me dos meus pecados. See, I need forgiveness. Eu preciso de perdão, But I need more than forgiveness. mas eu preciso mais do que perdão. I need salvation. Eu preciso de salvação. I don't want my life to be characterized in this way. Eu não quero que a minha vida seja caracterizada desta forma. I want my life to be characterized by being a person who does the will of God, Eu quero que a minha vida seja caracterizada por alguém que faz a vontade de Deus, by having a beautiful character, tendo um caráter bonito, a character like Jesus um Christ. caráter como o de Jesus Cristo. I want to be holy and pure. Eu quero ser santo e puro. I don't have the strength to do that, the power in my flesh to do that. Eu não tenho dentro de mim o poder, a capacidade de fazer isso. But Jesus Christ can change my life. Mas Jesus Cristo, Ele pode mudar a minha vida. And He can change my desires. E Ele pode mudar os meus desejos. So instead of desiring the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life, Então, em vez de ter cobiça nos olhos da carne ou o orgulho da vida, I desire to do what God wants me to do. eu desejo fazer aquilo que Deus quer que eu faça. I desire to be pure. Eu quero ser puro. So the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life is part of a world system created by Satan. Então, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, isto faz parte de um sistema criado por It's Satanás. the result of our sin nature.
Isto é resultado da nossa natureza pecaminosa. And this is what a believer is not to love. E isto é aquilo que um crente não deve amar. Does that answer your question? Isto respondeu à tua pergunta? Any other questions? Mais alguma Or pergunta? comments? Comentário? Alguma observação? Sobre as formas, estávamos a falar que nós devemos amar mais a família, ou seja, devemos amar primeiro a Deus do que a nossa própria família. E formas práticas que podem mostrar onde o nosso coração está, ou seja, de forma nós, ao tratarmos a nossa família, ao cuidarmos dela, estamos a demonstrar que ela está em primeiro lugar e não I heard it said once that the best thing we can do for our children is to show them that mom and dad love each other more than the children. Certa vez eu ouvi alguém dizer que a melhor forma de mostrarmos aos nossos filhos que os amamos And if é o marido, é os pais se amarem. mom and dad love each other more than the children, E se os pais se amarem um ao outro mais do que amam os filhos, that means they're going to love the children. isso significa que eles vão amar os filhos. And it's going to be a great example to them about what marriage ought to be. Isso vai ser um grande exemplo para eles do que o casamento deve ser, foi feito para ser. So it's not saying I love my wife but I don't love my children. Então não é dizer eu amo a minha esposa, mas eu não amo os meus filhos. But it's communicating to my children that the love of my life is my wife. Mas é comunicar aos meus filhos que o amor da minha vida é a minha esposa. Well, the love of our lives is Jesus Christ. Bem, o amor das nossas vidas é Jesus Cristo. And the best thing I can do for my marriage is to show my wife that I love Christ more than her. E a melhor coisa que eu posso fazer pela minha esposa é mostrar-lhe que eu amo Cristo mais do que a amo a ela. And if I love Christ more than her, then I'm going to love her like Christ loved the church. E se eu amo Cristo mais do que amo a ela, eu vou amá-la como Cristo amou a igreja. And so it's having that mindset that God is first, Então é ter essa mentalidade que Deus está em primeiro lugar, because He is first. porque Ele é primeiro. And so what if a moment comes in your life when God says, take your son, your only son, whom you love, and Então, offer him to me? então se Deus aparece, uma mãe diz, oferece-o a mim. You can't imagine a situation in modern day where that could happen, could you? Imaginem a situação se isso nos nossos dias acontecesse. Quem consegue imaginar? But in times of war, in times of crises, in times of something, a choice might have to be made. Mas em tempos de crise, de guerra, uma escolha às vezes poderá ter que ser feita. Where we either show our love for the things of this world or for our family, or we show that our greatest love is Jesus Christ. Mas nessas alturas nós vamos ter que mostrar se o nosso amor é maior pelas coisas deste mundo, pela nossa família ou por Jesus You Cristo. find yourself kidnapped in a nation and a gun pointed to your head. Imaginem que foram sequestrados em algum outro país e uma arma está apontada à vossa cabeça. Renounce your love for Christ or die. Nega o teu amor por Jesus, renuncia ou então vais morrer. What should you do? O que é que tu deverias fazer? Jesus Christ is first. Jesus Cristo está em primeiro lugar. But if you die, then what will happen to your wife and children? Mas se tu morreres, o que é que vai acontecer à tua esposa e aos teus Do filhos? you not love them? Tu não os amas? It would be better for you to renounce your faith and go back to them and say it was all under pressure, Não seria melhor então renunciares à tua fé, voltares para eles e assim libertares essa pressão, essa tensão? would you agree? Tu concordarias? No. So there comes a time when we are to show that our love for Christ is greater than any earthly love. Então chegará uma altura em que nós vamos precisar mostrar que o nosso amor por Cristo é maior do que qualquer outro amor. And if as a result we die for our faith, E se com o resultado disso nós morrermos por causa da nossa fé, the children may be angry. as crianças até podem ficar zangadas, But one thing the children will know mas uma coisa os filhos vão saber, is that you were devoted to Jesus Christ. é que tu
tu amavas Jesus Cristo. And you're giving them an example that they ought to also be devoted. Isso vai ser um exemplo para eles, de que eles também devem ter devoção por Jesus Cristo. Does that answer your question? Isto respondeu a tua pergunta? Nelly? Você sai? It's kind of a tough Oh, thank you. question. É uma pergunta difícil. Ah, obrigado. Peter will answer that. Também não, Peter vai responder. Because when we have the idea of gods, we have, Então, quando nós temos a ideia de deuses, there can be two categories. Good pode haver things, duas categorias. Coisas boas, good things that we love more than God, coisas boas que nós amamos mais do que Deus, or bad things that we should never love. ou coisas más que nós nunca deveríamos amar. For example, like we should never have a God like that an idol that we bow down and worship. Por exemplo, nós nunca deveríamos ter um ídolo diante do qual nós nos ajoelharíamos para adorar. So like in India, for example, some people say they love Jesus, Por exemplo, na Índia, as pessoas dizem que amam Jesus, but they also have other gods. mas também têm outros deuses. So when does a good thing become a bad thing? Então, quando uma coisa boa se torna uma coisa má, In society, for example, a sociedade, por exemplo, that we should not worship. que nós não deveríamos adorar. That makes sense? Yes, it does. Faz sentido? Sim. I will try to answer it. Eu vou tentar responder. And if anyone can make other comments, that's fine too. Se alguém quiser fazer comentários, também pode. Tá bem. One of the things I said today Uma das is that coisas que eu there can disse, be no rivals in our devotion to God. uma das coisas que eu disse hoje é que não pode haver rivais na nossa devoção a Deus. So it's not that God is great and these other things are good and they're, maybe God's a little bit up higher, but they're all good. Não é que Deus é grande, as outras coisas estão também ali, são quase como Deus, também são boas. There can be no rivals. God is here and everything else is Não down. pode haver rivais. Não, Deus tem que estar aqui, tudo o resto tem que estar aqui embaixo. Now there's a story in the book of Judges, Há uma história no livro de Juízes, and I think it's chapter 19, eu acho que é no capítulo 19, but I need to check. Let's see where you get that. No, it's chapter 17. não, é no capítulo 17. Now, in Judges chapter 17, there's this man by the name of Micah. Então, nesse capítulo 17 de Juízes, há um homem chamado Mica. And if you read the story, basically Micah steals money from his mom. Então, se lerem a história, vão ver que Mica roubou dinheiro da sua mãe. And his mom says, "Cursed is the person who stole my money." E a mãe disse algumas palavras de maldição para a pessoa que tinha roubado o dinheiro. Micah did not want to be cursed. E Mica não queria ser amaldiçoado. So he confessed to his mom that he stole the money. Então ele confessou à mãe que foi ele quem roubou o And dinheiro. his mom blessed him E a sua mãe então abençoou. and gave him the money. E deu-lhe o dinheiro. And Micah took the money and he made an image of Jehovah. Então, Mica pegou no dinheiro e fez uma imagem de Yahweh. He took that image and he put it in his house where there were many gods. E ele pegou naquela imagem e colocou na sua casa onde havia outros deuses, muitos deuses. See, Micah had a hobby. Então Mica tinha um hobby. He collected gods. Ele colecionava deuses. And he had a shrine or a house filled with gods. E ele tinha uma prateleira cheia de deuses. There's the god of the Canaanite, Então havia lá o deus dos cananeus, and there was Baal, havia Baal, and there was Dagon, havia Dagon, and there was the Hindu god. It's the word Deus Hindu hindu. back then. And they were all there. Estavam lá todos. That was an amazing collection.
Era uma coleção He could impressionante. invite his friends to come into the house. E ele podia convidar os amigos para virem a casa. This is the Hindu God. E ele dizia, olha, aqui o Deus Tell hindu. me about the Hindu God. Ah, então fala acerca do Deus He's hindu. great in this way and that É way. elegante desta So forma. this is another God Olha, here. está aqui outro Deus. You keep walking around. E So andando. what's that one right there? E aquele ali? Oh, that's Jehovah. Ah, aquele é Jeová. And he's special in another way. Ah, ele é especial de uma certa And forma. so you leave the house with this impression that there is lots of gods and they're all kind of equal. Então, eles deixavam aquela casa com a ideia de que todos eram iguais e cada um tinha a sua característica. And this story is at the end of the book of Judges, E esta história está quase no final do livro de Juízes, where we read there's no king in Israel, everyone did whatever they wanted. onde nós lemos que não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que achava melhor. a sua Well, there was própria no visão. physical king in Israel. Não havia um rei fisicamente, não But havia um there rei. was a king in Israel. Mas, na verdade, havia um rei sobre God Israel. was the king. Deus era o rei. And they were supposed to listen to him, E era suposto ouvirem, but they were not listening to him. mas não estavam a ouvir. They were doing whatever they wanted to do. Estavam a fazer aquilo que queriam fazer. There was a man who did not know the Ten Commandments. Havia um homem que não sabia os 10 mandamentos. You are to make no other gods before me. Ele não sabia que não podia fazer outros You're not deuses to além bow de Deus. down and worship Não se any podia other god. ajoelhar diante de qualquer outro Deus. And he made a statue of Jehovah E fez uma estátua do Senhor. and worshiped that God along with other gods. E adorou aquele Deus no meio dos outros deuses. And this shows the chaos of what happens when God is not first in your life. Isso mostra o caos que a vida se torna quando Deus não é o primeiro na tua vida. God is a jealous God. Deus é um Deus ciumento. He doesn't want any other competition. Ele não quer competição. He wants to be completely number one. Ele quer ser o número 1 de forma completa. And so that's what the Word of God says. Isso é o que a palavra de Deus diz. There are good things in this world. Há coisas boas neste mundo. Milk chocolate is a good Por thing. exemplo, chocolate também é uma dessas coisas boas. For some people, that could be a god, a rival, a love so great that they can't live without it. Para algumas pessoas pode ser um Deus, um ídolo, algo sem o que as pessoas não conseguiriam viver. And if that's true, then it has to go out of the life. E se isso for verdade, isso tem que ser. See, not everything in life is sinful. Nem todas as coisas na vida são pecaminosas. The question is, does it steal your heart away from God? A pergunta é sempre se isso rouba o teu Deus, o teu Because- coração de Deus. That's what idolatry is. Porque isso é o que é It's idolatria. anything that steals your heart away from God, Qualquer coisa que tira o teu coração, rouba o coração de Deus. even something that is not sinful. Mesmo alguma coisa que não seja necessariamente pecaminosa. So we can enjoy life, things in life. Então nós podemos desfrutar de coisas na vida. God gave us things to enjoy, Deus deu-nos coisas para nosso prazer. but Christ is supposed to be, must be, so far above all the other things Mas Cristo tem que estar tão acima de todas as outras coisas, that we would be ready to give up our traditions que estaríamos dispostos para abrir mão das nossas tradições and give up things that we love e abrir mão de coisas que nós amamos for Him. para Ele. Does that answer the question? Isto é responder. No, it's really good, especially the second part. I was also thinking about society. So, like, say, for example. Mas agora, ela gostou muito da parte justamente do capítulo 17, mas voltando à questão da sociedade. So, if something is a good thing that's become an idol in a society, Então, na sociedade, quando uma coisa boa se torna um ídolo, Should we participate in it? right? nós deveríamos nos tornar participantes dessas coisas. Can you give me an example? Like sports, Por or exemplo, sports or Como o alcohol. or desporto things ou like o that. álcool, né? Se pode haver algum envolvimento do crente nas coisas da sociedade que se tornam um ídolo. Desporto, bebida. Yeah. I would generally say that we should show ourselves different, separate from the world. De uma forma genérica, eu responderia que nós devemos nos mostrar diferentes do mundo, do resto do mundo. But you know what people have done through the generations is they have become legalistic in things Mas ao longo das gerações, as pessoas vão se tornando legalistas acerca destas coisas and saying things that
are adding to saying that this thing, smoking, for example, is sinful. E vão acrescentando coisas. Por exemplo, vão dizendo, fumar é pecaminoso. Where in the Bible does it say smoking is sinful? Mas onde é que na Bíblia diz que fumar é pecado? You say, well, it's sinful because our body is a temple of the Holy Spirit. É pecado porque, uma vez que os nossos corpos são o templo do Espírito We shouldn't Santo, put anything bad in our nós body. não devíamos pôr nada dentro que seja mau para o nosso corpo. But we will eat chocolate Mas nós comemos chocolate, or potato chips ou batatas fritas, and other things. ou outras coisas. So it's possible to become legalistic, Então é possível que às vezes nos tornemos legalistas which wouldn't be right, which would not be right. em algumas coisas que não estaria certo. But if in your conscience there's something that is would be wrong for you to do, maybe not wrong for someone else to do. Mas na tua consciência, se há algo que tu fazes que estaria errado, e se calhar para outra pessoa não é errado, You shouldn't cause other people to sin. tu não deves fazer com que outras pessoas pequem, causar o pecado em outras pessoas. So there's a gray line here. Então há uma linha, uma grande, great line? Gray line. A great line. Há uma linha grande aqui. Do you have any comments? Tens algum comentário? Any comments? Anyone have any Alguém comments? tem um comentário? Posso pensar em algum comentário? Mas essa questão, por exemplo, do tabaco, é questão de se a pessoa sente-se controlada por, e nós sabemos que é causa disso. Então é por isso que é pecaminoso. O domínio, não é o É vício. o falta de domínio próprio e também não. Mas por aí, É exatamente isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. mas nós somos mais tolerantes para o açúcar e para o café. É isso que eu ia dizer. Tem pessoas que eu conheço que quando são menos, ela não tem que tirar do I was about to say, like sugar, yes. Não é só a nicotina, é o açúcar. Agora, o tabaco acho que mexe mais no bolso um bocado. Incomoda mais por isso. E o cheiro também. Uma coisa que eu aprendi com Something that I ele sempre diz que se uma coisa não me faz bem, eu não tenho por que usá-la, né? Ou ingerir, né? No caso do tabaco, né? Aquilo, a não ser para minha carne, né? Às vezes a gente dá uma iluminada no metabolismo e você tem que comer alguma coisa com açúcar, né? Então, às vezes sabe bem, faz bem, é necessário. Mesma coisa do chocolate, né? Penso eu, né? Se eu estiver errada, se eu estiver errada, penso assim. Mas aquilo, claro, se eu comer em excesso vai fazer mal. Mas, de vez em quando, como eu estou dizendo, às vezes eu tenho necessidade de comer assim, para me sentir mais acordada, sei lá. Okay, so I think first of all there's a general principle Então eu creio que há um princípio geral que norteia that there should be no rivals. You know, God is to be first. isto. Não deve haver rivais, Deus deve estar em primeiro lugar. In different places and consciences, Em lugares diferentes, as there can consciências, be disagreements. pode haver até desacordo. Romans chapter 14, is it, that talks about food. You know, should you eat food that's offered to Romanos idols? 14 fala sobre comidas e ídolos. 1 Corinthians talks about the same thing. Should you eat 1 food Coríntios também sacrificed to trata idols? disso, capítulo 8. For some people, it's an absolute no, that's sinful. And other people, Para algumas pessoas control dizem that. absolutamente não, isso é pecaminoso. Para outras há alguma margem. But the principle is that we shouldn't do anything that's going to cause our brother or sister to sin. Mas o princípio é este, nós não devemos fazer nada que leve o nosso irmão a pecar, que So- cause
pecado no A nosso irmão. mature believer is to give up something that is going to cause another believer to stumble. Então nós devemos abrir mão, desistir de coisas que façam com que outros irmãos pequem. Of course, you might think that you're the mature believer when in fact you might be the immature believer. É claro que às vezes tu podes achar que és o crente maduro, quando na verdade é o contrário, tu és o But crente we don't maduro. want to try to cause others to stumble Mas nós não devemos, o que nós devemos tentar é não ser aquele que causa o by tropeço no the outro, way we live our lives. pela forma como nós vivemos as nossas There are vidas. some Christians who say that celebrating Christmas is okay, and other Christians that will say that it's not okay. Há, por exemplo, cristãos que acham que celebrar o Natal está tudo bem. Há outros cristãos que acham que não está bem celebrar o Natal. I don't know what the culture here. Eu não sei qual é a will say. cultura aqui But que vai even dizer. in our home church, there are people who would disagree over Mas this. até na nossa igreja local, há pessoas que elas desentendem-se em relação a essa questão. Some disagree. Há algum desacordo, Some have very strong feelings. alguns discordam e têm sentimentos muito fortes em relação a estas questões. And in a family, there's going to be E às disagreements. vezes na família há If you discórdia. came from a background where Christmas traditions were promoting a religion that was not right, Se vens de teu plano de fundo, tua histórica é vir de uma família, and you were saying Christmas traditions, se a tradição cristã de celebrar o Natal é and you know, for them it was very bad, se naquela tradição era muito mal, and you were saved from that tradition. e és, no fundo, salvo dessa tradição, sais dessa You tradição, might have strong feelings that Christmas should not be se calhar celebrated. vais ter sentimentos muito fortes de que a festa de Natal não deve ser feita. But someone else who grew up in a very different circumstance might not have any problems E with se uma pessoa celebrating. cresce numa outra circunstância, vai pensar que não há nenhum problema com So isso. some areas are gray areas. Então algumas áreas são cinzentas. Peter, do you have any comments? Peter, tem algum comentário? All right, does that half answer your question? Isso satisfez parcialmente a tua pergunta? Ok. See, one moment. What I like about this question is it's difficult to answer. O que eu gostei dessa pergunta é que é difícil responder. Part of what we've done in Poland with this Bible program is we give a chance for people to ask questions. Parte do que nós fazemos lá na Polónia é dar a oportunidade para as pessoas fazerem perguntas. That doesn't mean we have the answers. Não quer dizer que nós temos We as don't have the answers respostas. to everything. Nós não temos respostas para todas as But we coisas. should be able to talk about it. Mas nós devemos ser capazes de falar, That helps people grow in their faith. ajudar as pessoas a crescer na fé. Yes? Sim. Sou o Marco. A minha pergunta tem a ver com o princípio. E o princípio, aquilo que eu tenho conhecimento, né, que nós temos conhecimento, é que no início Satanás estava com Deus. E Satanás era bom. Entretanto, Satanás foi excluído do céu. Né? E a partir daí vem o mal. A minha percepção que eu tenho, quando existe o início na Terra, em que foi comido o fruto proibido, em que deu origem ao pecado, foi mais uma espécie de colaboração do ser humano, correspondendo àquilo que o Satanás pretende. A minha pergunta tem a ver com o facto de que Satanás foi bom e foi deixado por si mesmo, e ele neste momento é considerado algo de mal. A minha questão não tem uma pergunta concreta, a questão tem a ver com o mal apareceu através de Satanás, que foi a criação de Deus. Ele esteve presente com Deus e agora está por si mesmo. Até que ponto nós também podemos ir I'm not sure I understand the question. Eu não tenho certeza se eu percebi a pergunta. Can we, like Satan, stay by ourselves? Será que nós, tal como Satanás, podemos ficar abandonados a nós próprios? É A isso? questão é o porquê de Satanás ter ficado. Why Satan was the leader?
Porque não existe uma mudança para conhecendo Deus. Porque nós nunca vimos Deus. We never saw God. E Satanás viu Deus diretamente. Well, he was, I can get help if you have help. In Isaiah and in Ezekiel, I don't know the chapters, it talks about what happened. Eu gostaria de ter ajuda. Isaías 14, Ezequiel 28. And that Lucifer was created as the most beautiful angel. Lúcifer foi criado, como essa palavra, como anjo muito bonito. And he was one day lifted up in pride and says, I'm going to be like God. E dia ele sentiu-se exaltado e ele disse, eu quero ser como Deus. He wanted the attention, the spotlight. He wanted the focus on himself. Ele queria atenção, ele queria estar no foco da atenção. I am the most beautiful of all angels. Eu sou o mais bonito de todos os anjos. I'm in a special place. Eu estou num lugar especial. I'm practically like God. Eu sou praticamente como Deus. I want to be like Him. Eu quero ser como Ele. And that was pride. Instead of giving glory to God, he wanted the glory to go to Isso é himself. orgulho. Em vez de dar a glória a Deus, ele queria a glória para Ele mesmo. And so his sin was pride. Então, o pecado é o orgulho. And he was, as a result, kicked out of heaven. He fell. E por causa disso, ele foi expulso do céu e ele caiu. And that is mentioned in Ezekiel or Isaiah, the two passages that talk about Isso é what mencionado happened. em Ezequiel e Isaías. As duas passagens explicam o que aconteceu. Now, pride is a very big problem in our world. Então, o orgulho é grande problema no nosso mundo. It's in all of us. Está em todos nós. We know how to look humble. Nós sabemos parecer humildes, God knows how to show us you're not humble. mas Deus sabe mostrar-nos que nós não somos But we humildes. can fake it. Mas nós conseguimos We falsificar can, isso. we can look humble. Nós conseguimos parecer que somos The humildes. Bible tells us He wants us to be humble. A Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos And humildes. as we grow in Christ, we can be more humble than we were before. Então, à medida que nós crescemos em Cristo, nós conseguimos ser mais humildes do que éramos. Our heart is so bad that there's still pride there. Mas o nosso coração é tão mau que ainda há orgulho. And until we are in heaven and God finishes the work He's doing in us, we're always going to have struggles with pride. E até estarmos no céu. Enquanto nós estivermos no céu, enquanto estivermos aqui, nós vamos continuar a lutar com essa questão do orgulho. Well, Satan rebelled because he wanted to be like God. He was filled with pride. Satanás, ele rebelou-se porque ele teve orgulho dentro do seu coração e queria ser como Deus. And that is still a problem with people today. E isso continua a ser problema com as pessoas hoje. But I'm not sure I answered your Mas eu não question. tenho certeza se eu respondi àquilo que perguntou. Sim, a Yes. pergunta tem a ver com essa parte em que Satanás foi deixado, não é? Porque ele quis ser Deus e foi deixado. E a minha pergunta é essa, é que ele foi deixado por Deus e Deus, no início, ele era bom. In the beginning, he was with you. This was like wasn't a bad by chance. That could happen with some of us. Okay, now I think I understand the Agora question. eu acho que eu entendi. Okay, so he rebelled against God and there was immediate judgment. Ele rebelou-se contra Deus e houve ali julgamento imediato. He was cast out of the presence of Ele God. foi expulso da presença de And Deus. hell was prepared for Satan and his fallen angels. E o inferno foi preparado para Satanás e para os anjos caídos. I don't know the reference at the moment. Maybe someone can look that up. Do you know it? I think it's Ezekiel 28. For Satan, the hell was prepared for Satan and his Oh, angels. no, that's That one. Okay. Yeah. Yeah. And hell was prepared for Satan and his angels, not for us. Então o inferno foi criado para Satanás e para os seus anjos e não para nós. No salvation was offered to the angels that fell or to Satan. Nenhuma salvação foi oferecida a Satanás ou a esses anjos que caíram. God doesn't have to give salvation to anyone. Deus não tem que dar salvação a quem quer que He seja. doesn't have to give it to us. Nem a nós ele tem que dar salvação. But Ele dá. before the worlds were created, God the Father, God the Holy Spirit, God the Son made a decision to create this world. Mas antes da criação existir,
Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo fizeram a decisão de criar este mundo. To create a creature that will have freedom to love God or to reject De Him. criar uma criatura que tinha a liberdade de amar o Criador ou de rejeitá-lo. God knew if He did that we would ultimately reject Him. Deus sabia que se fizesse assim, em última análise, ele poderia ser rejeitado, nós poderíamos rejeitá-lo. So before everything was created, Então, antes de todas as coisas serem God knew criadas, that would happen, Deus sabia que isso ia acontecer. and He created us anyway, E ainda assim, Deus criou. and gave us an opportunity to be saved, E deu-nos uma oportunidade de sermos salvos. to show the angels His grace De mostrar aos anjos a sua and graça love. e o seu amor. Now, some people will say, why would God create a world if He knew that we would have all this suffering? Então, muitas pessoas perguntam por que Deus criou um mundo sabendo que iria haver este tipo de sofrimento? You are going to have a baby soon, yes? Tu vais ter um filho em breve, não é? You're going to have a baby soon, Tu também yes? vais ter um bebê. Why are you going to do Mas that? por que você Do faz you isso? realize how much suffering Vocês têm ideia, têm noção these de children are quanto going to have? sofrimento essas crianças vão passar? I mean, they're going to live in a world of suffering. They're going to cry. They're going to break bones. Eles vão viver num mundo de sofrimento, eles vão chorar, eles vão partir ossos. There are times when you're going to look at that baby and you're going to say, I don't know why I created you. E vocês vão olhar para esse bebê e vão perguntar, mas eu não sei por que eu te criei. Why would you choose to have a child when you know it's going to suffer? Por que vocês escolhem ter filhos se sabem que eles vão sofrer? Well, for the same reason Pela mesma razão. that God chose to create us. Deus decidiu criar-nos. It is because of love, a desire to love a child, Pelo desejo de amar filhos. a desire to be loved by a child freely. O desejo de ser amado livremente por um filho. That you're willing to go through all the suffering that you will go through in March, May, E a vossa disposição para passar por toda essa situação em março ou maio and throughout all of life, e durante o resto da vida, because it's a chance to be loved and to love the que é uma child. oportunidade, uma chance de amar e de ser amado por um filho. God has offered salvation to mankind. Deus ofereceu salvação à humanidade, He didn't offer it to Satan and the angels. mas Ele não ofereceu a Satanás e aos anjos caídos. Why? That's a question, Por quê? I can't answer. Essa é uma pergunta que eu não consigo but responder. I'm thankful He offered salvation to us. Mas eu estou grato porque Ele nos ofereceu a nós a salvação. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais em torno os salvos por Jesus. That's a poem, right? Essa tom. Isso aqui Any other questions? Eu tenho duas questões acerca da queda do Lúcifer. A primeira questão é em que altura da criação é que se deu? Antes da criação do homem ou depois? That's a debated question. Essa é uma questão em debate, está a ser debatido, tem sido debatido. When were the angels created? Quando é que os anjos foram criados? Were they created as when the worlds were created? Quando o mundo foi criado Were they created before the worlds ou were antes created? do mundo ser criado? The Bible, as far as I know, does not answer that. A Bíblia, pelo menos enquanto eu sei, por aquilo que eu So sei, we a Bíblia can- não responde essa We pergunta. can speculate, Nós podemos especular, but I think we can't completely answer mas that. responder assim completamente, cabalmente essa pergunta nós não podemos responder. Mas podemos saber que a queda de Lúcifer deu-se antes da criação das nações. Antes de existirem nações, Before the nations. Lúcifer Yes. Before the garden, it was either before the Garden of Eden Foi antes do Jardim do Éden, or while the garden, ou probably before the Garden of Eden. provavelmente antes. é que aqui, por exemplo, em Isaías, diz Isaías, diz, como caíste do céu à estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada pela terra, tu que debilitavas as nações. Como é que Lúcifer podia debilitar as nações se elas ainda não existiam? Qual é a referência? Isaías 14:12. Acolhida to the nation before the nations exist. Oh, well, I think the answer to that would be this was written in Isaiah's day. A resposta é que isto foi escrito nos dias de Isaías,
And so in the beginning, he was fallen from heaven. No princípio, ele caiu dos céus. And since then, he's weakened the nations. E desde essa altura, ele So, tem estado enganado. This is in as nações. Isaiah's day. Isaiah is speaking, a prophet of God, speaking to the nation of Israel that was about to go into captivity or already had. Isto é, o profeta Isaías a falar para a nação de Israel, que estava a caminho do cativeiro, ou já estava em cativeiro. And my understanding of this would be Satan fell from heaven, and today he's weakening the nations. Então, o meu entendimento deste texto é que Satanás caiu do céu e desde essa altura ele está a enganar as And then in nações. verse 13, the reason for this is because you said in your heart, I will ascend to heaven, I will be like God. E a razão para isto é porque ele dizia no seu coração, eu subirei ao céu e serei como Deus. So I don't think this is saying in the very beginning when there were no nations, that would not make any sense. Então, isto não está a dizer que era no início, quando não havia nações. Isso não fazia sentido. Okay, so he fell from heaven Então, ele caiu and he do céu and he conquered the nations. e conquistou as nações. He's the God of this world, Ele é o Deus deste mundo. right? He conquered Adam and Eve. E ele conquistou Adão e Eva. He conquered you and me. Ele conquistou a ti e a mim. He enslaved us. E ele escravizou-nos. He created a world system Ele criou um sistema do mundo where we are trapped in this, addicted to the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. onde nós caímos na cilada da concupiscência da carne, dos olhos e na soberba da vida. God wanted to conquer our hearts, Deus quer conquistar os nossos corações, but Satan conquered it. mas Satanás conquistou. Now God came to bring salvation. Agora Deus está a trazer salvação. And those of us who have been saved, E nós, os que fomos salvos, God has won our hearts back. Deus conquistou o nosso coração de volta. Okay? Matthew 25:41 is the passage you're looking for earlier. Oh, okay. Yeah. Let's Matthew 25. What? 41. 41. I just want to. Mateus 25:41. I want to read this verse just for context of things we have been talking about. Para contextualizar coisas que nós temos pensado, Mateus 25:41. Yes. Can you read that, please? Então, Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. So, hell was prepared for Satan and his angels. Então, o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Okay, next. Just a question. Só uma pergunta. Eu não sei se já foi respondido de manhã quando eu não estava cá, mas o assunto é a primazia de Cristo. Como é que a primazia... Desculpa. Do you want to translate? You're doing fine. Como é que a primazia de Cristo deve ser demonstrada no âmbito da Igreja? E como é que e quando é que a primazia de Cristo não está a ser exercido na Igreja? Okay, so I think we talked a little bit about the answer to this Então, before you eu creio came, que nós falamos um pouco acerca disto antes de tu chegares. right? Some people have a church Algumas pessoas têm uma igreja and Christ is not preeminent, e Cristo não é and o primeiro. that is seen in various ways. E isso pode ser visto de várias formas. Come to our church, we have a good pastor. Olha, vem à nossa igreja, nós temos um bom pastor. The reason you should come is because of our pastor. Então a razão pela qual tu deves vir é por causa do nosso pastor. Christ is not preeminent. Então Cristo não tem a Come supremacia. to our church, we got a good worship team. Olha, vem à nossa igreja, nós temos lá uma equipa de louvor fantástica. Good music. Boa música. Anna can play the A Ana violin. consegue tocar o violino. Right? Our pastor can play the O pastor piano pode tocar keyboard. piano. Right? Maybe we have drums. Se calhar temos lá And it's bateria. just beautiful É music. bonita a música. That's why you should come to our É por isso church. que tu devias vir para a nossa Christ igreja. is not the center. He's Cristo não not está a the ter enemy. primazia, não, ele não está no centro.
But my church is a good church because we have good programs. Mas na minha igreja, é boa igreja porque temos bons We have programas. programs for children, Temos programa para programs crianças, for temos alcoholics, programas para programs alcoólatras, for people who love chocolate, problemas para pessoas que amam chocolate, programs for people who are divorced, programas para pessoas que são divorciadas, people who are looking to get married. para pessoas que estão à procura de casar. It's a great É uma church. grande igreja, Christ is not preeminent. mas Cristo não tem primazia. Come to our church because our building is the best church building in this city. Vem para a igreja porque a nossa igreja tem o melhor edifício nesta cidade. Christ is not preeminent. Cristo não tem primazia. Why do we come to church? Por que nós vimos a We igreja? come to gather together to Him. Nós vimos para nos reunirmos a Ele. Not to see each other. Não para nos vermos uns aos outros. It's nice to see each other. É fixe, é simpático, é bom vermos uns But aos we outros. can do that anytime. Mas podemos fazer isso em qualquer altura. We come to meet with Jesus Christ. Nós vimos para nos encontrarmos com He's Jesus the Cristo. reason why we come to gather and meet. Ele é a razão pela qual nós vimos e nos reunimos. We come to talk to Him. Nós vimos para falar com Ele. That's called prayer. Isso chama-se oração. We come to listen to Him. Nós vimos para ouvi-lo. That means we open God's Word and we read it. Isso significa que nós abrimos a palavra de Deus e nós lemos. We talk about it. E falamos sobre ela. We come to remember Jesus Christ. Nós vimos para lembrar de Jesus Cristo. That's what breaking bread is all about. Isso é o que partir o pão significa. We come to remember His life, His death, His resurrection. Nós vimos para lembrar da sua vida, da sua morte, da sua So ressurreição. many things about Him to think about. Tanta coisa acerca dele para nós pensarmos. We come to fellowship. Nós vimos para ter comunhão. Now, in between meetings, we go over here and we have some cake and some food, Entre as reuniões, nós vamos até aqui, esta sala, e nós temos bolos, alguma comida, and we talk, e falamos, and we call that fellowship. e chamamos a isso de comunhão. I am not convinced that that's what God is talking Mas about. eu não estou convencido que seja sobre isso que Deus tem que falar, The sobre fellowship, comunhão. we come to fellowship with Jesus Christ, Nós vimos para a comunhão com Jesus Cristo, to enjoy Him, para desfrutar dele, to learn to enjoy Him, para aprender a desfrutar dele, and He enjoying us. e ele desfrutar de nós. That's why we gather together. É por isso que nós nos reunimos. In Acts 2:42 tells us those four things I just mentioned. Em Atos 2, nós lemos sobre essas quatro coisas que acabei de mencionar. If He's going to be preeminent, then everything we do for Him. Se ele vai ter a primazia sobre todas as coisas, ele vai ser a razão pela qual nós fazemos o que fazemos. This isn't about us, it's about Him. Isto não é acerca de nós, é acerca de But you know, when we enjoy Him, He So- blesses us. quando nós temos prazer nele, ele abençoa-nos. He gives us spiritual food, Ele dá-nos comida espiritual, He answers our prayers, ele responde às nossas we orações, enjoy our time with Christ. ele We enjoy, nós desfrutamos do nosso tempo com Cristo. and that's what it would mean to have Christ preeminent. É isso que nós queremos dizer com a primazia, a supremacia. I'm de sure Cristo. there's other things we could add to that, É claro que há outras coisas que poderíamos but acrescentar, that's a good start. mas isso já é um bom começo. Does that answer your question? Respondeu a sua pergunta? Okay, any other comments or Tens questions? algum comentário? Pergunta? Quando se deu a queda, né, de Lúcifer, ao mesmo tempo provocou a queda do homem, quando comeu o fruto. Ou seja, despertou mesmo o nosso sentimento em Adão e Eva, certo? Então, Adão e Eva acabaram por conhecer o bem e o mal quando conheceram o mundo, não é? Acabaram por se separarem com o bem e com o mal, com o pecado. Então, a minha dúvida é, se Lúcifer e os espíritos não têm perdão, se o homem, no geral, ou seja, se as pessoas no geral podem ser perdoadas, porque Cristo morreu por nós, aqueles que não são perdoados não são filhos de Deus. Acabam por
ir para o mesmo caminho que o So serpente. they bound him to the same destiny that his. Yes. The only thing I want to make sure is clear is Satan did not fall when Adam and Eve ate the fruit. Uma coisa que eu preciso que Também fique quando clara é estou que Satanás não caiu na mesma altura em que Adão e Eva comeram do fruto. Satan had already Já fallen. tinha Ele já tinha caído. But yes, those who reject Christ Aqueles que rejeitam Cristo will be cast into the lake of fire serão lançados no lago do fogo forever. para Então, sempre. nunca foram filhos de Deus. So they never was child of God. Those that are cast into the lake of fire were Aqueles- never children of God. Aqueles que serão lançados no lago do fogo nunca foram filhos de Deus. So when we are created as creatures of God. Quando nós somos criaturas de Deus, But different than the animals. mas de uma forma diferente dos animais. We were created with the possibility of becoming a child of God. Nós somos criados com a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. It is a lie in this world when people loosely say we're all God's children. É uma mentira quando as pessoas dizem, de uma forma eles estão enganados quando dizem que todos somos filhos de Deus. We were created with the possibility of becoming a Nós child of fomos criados com a possibilidade de nos tornarmos filhos God. de Deus. God, of all the things He created, He chose us to have that possibility. De tudo que Deus criou, Ele criou-nos apenas a nós com essa possibilidade. Okay? Ok? A respeito destas questões sobre o inferno, há uma passagem que diz que os animais, como por exemplo os cães, os feiticeiros, irão todos para o inferno. Agora a minha questão é, no que se refere aos animais irracionais, todos vão para o inferno? Há uma passagem que relata isso, nomeadamente aos cães. Okay. So, I don't read that in the Bible. Eu não li isso na Bíblia. What I read, first of all, many people would say that they just cease to exist. Então eu não faço essa leitura da Bíblia. O que eu sei que as pessoas, a maior parte das pessoas acredita que eles deixam de existir, os animais. But the Bible says, at least in the millennial kingdom, Mas a Bíblia fala de uma altura em que, no milênio, that the lion will lay down with the lamb. que o leão se deitará com o cordeiro. And that verse is found in E esse versículo encontra-se em Isaías, one of the minor prophets, I believe. um dos profetas menores. I think it's Zechariah. Eu acho que é em Zacarias. The lion will lay down with the lamb, O leão deitar-se-á com o cordeiro, which means there's animals. o que significa que há animais. Okay? Some people ask the question, will we be eating in heaven? E alguns fazem a pergunta, será que nós vamos comer no céu? Of course. There will be trees which bear fruit Haverá árvores que dão fruto in every season. em cada estação. What are we going to do? Just be looking at that fruit and say, oh, that's really nice fruit. Será que nós vamos ficar só a olhar para aquelas árvores e dizer, que bonita fruta? I expect some apple pies in heaven. Eu acho que haja tarta de maçã. no céu. And the greatest thing about it is we don't have to worry about dieting. E uma das coisas muito boas lá é que não vamos ter que ficar preocupados com dieta. Any other questions? Mais alguma pergunta? Agora queria saber falar sobre os animais irracionais. Afinal, na Bíblia não aparece o que é. Existem realmente animais irracionais? O que é que são os animais racionais? Isto é uma coisa que acho que a sociedade nos impôs da escola. I don't think there is. Eu não creio que há. I don't think there is. Eu não acho que haja diferença entre animais racionais e irracionais. I think sin has affected all creation. Eu creio que o pecado afetou toda a criação.
So sin has affected the animals as well as us. Então, o pecado afetou os animais tal como nos afetou. Mas a distinção que ela quer fazer é que se existem animais, nós não somos considerados animais racionais. Nós somos homens e aos animais. Oh, good. Yeah. So we were created part animal, but we were created with a spirit. You know, part animal and part spirit. Nós somos criados parte animal, parte espírito. So animals were not created that way. There's animals, there's spirits, that's the angels, and then there's humans, which are part animal, part spirit. Então, os animais foram criados com um corpo, mas o ser humano tem uma parte que tem corpo, mas tem o seu God espírito. created us unique. Deus criou-nos de uma forma única. I don't know if I explained that well, but God Eu não created sei us se eu consigo unique. explicar isso muito bem, mas Deus criou-nos de uma forma única. Okay? We are parts, I think in part are we animals? Yeah, I don't know if that's the right language to use Eu in não sei se Portugal. esta é a linguagem normal para usar em Portugal. How would you say? I would say we are not animals. Então eu diria que nós não somos animais. We have bodies like animals. Nós temos Right. animais, Like animals. nós temos corpos como animais. But we have a spirit. We're hybrids. E temos algumas características. And we have some. Somos mamíferos, como alguns animais. We are mammals, like some. Temos características, algumas são So I don't know how to say that in Eu Portuguese. não sei como dizer isto na cultura portuguesa. How would you say? Nós somos criados à imagem de Deus. Nenhum outro ser foi criado à imagem de Deus. Então nós não somos animais racionais. Nós somos criaturas à imagem de Deus. Because the other questioners say irrational animals. That's an evolutionary term to distinguish us from the animals. She's saying that's not Well, can you biblical. clarify that then? Não, eu acho que a pergunta tem a ver com isso que era bíblico, a distinção entre animais racionais e irracionais, porque o mundo ensina que nós evoluímos, e então chama a nós, seres humanos, animais racionais, e os outros animais irracionais, porque o mundo não quer fazer, porque o mundo rejeita Deus, não quer a distinção entre o homem, criado à imagem dos animais. E então eu concordo contigo que realmente eu prefiro não usar essa distinção racional e irracional, porque isso é dar lugar à ideia da evolução. E então eu prefiro dizer, olha, há os animais, nós não somos animais, somos seres humanos, temos um corpo como os animais têm, mas fomos criados à imagem de Deus, temos o Espírito, etc. Portanto, essa é a minha opinião, não é? E como disseste, às vezes nós usamos estes termos do mundo, porque bem não sabemos o que está por trás, não é? Mas nós somos criados de uma forma especial, não é? Portanto, isso é o que é importante nós somos criados à imagem de Deus. Jesus Cristo não veio para salvar-nos, nós veio para salvar-nos a nós. E então, não sei se isso ajuda. Okay. Does that answer your question? Okay. Any other questions? Mais algumas perguntas? Agora aqueceu as perguntas. Okay, if there are no other questions, we're going to close with a verse. Se não há mais perguntas, nós vamos fechar ou terminar com um versículo. Yes? Could you give a summarized narrative of Satan? I don't think that was clear from the beginning to the end of Satan. Would you like to do that faster because we're running out of time? It's up to you. Why don't you do it? Yeah? Yeah, why don't you do that? Okay? That's okay? Yeah. Okay. You want to stand up and do it? Não, é só porque eu não sei se as questões sobre Satanás foram claras e eu gostava só de dar assim um resumo rapidamente sobre Satanás. Primeiro, a Bíblia não fala muito dele, porque a Bíblia serve com dois propósitos: um lado quem Deus é e quem nós somos, verdadeiramente. Nós não estamos a conhecer quem somos. E então, Satanás não é um assunto muito importante da Bíblia, e como não é, também não deve ser para nós, não é? Agora, nós temos algumas dicas na Bíblia sobre Satanás. Por exemplo, em Isaías fala sobre um rei, mas a certa altura
a narrativa muda e então já percebe que já não está a falar desse rei, está a falar de Satanás. Não é? Então aí temos um bocado sobre Satanás, que ele queria ser como Deus, não estava no céu, foi perfeito, não tinha pecado, era um serafim, glorificava a Deus, a volta do trono, e a certa altura, e nós explicamos que foi antes do Jardim de Éden, ele pensou, este pensamento, eu quero ser como Deus. Ele não foi tentado, portanto o homem foi tentado, e daí que há redenção para o homem, mas Satanás não teve tentação nenhuma. Então a sua própria ambição, como a Igreja Católica também ensina que o primeiro pecado foi a ambição de Satanás. Então ele desejou ser como Deus, ele levantou-se contra Deus, convenceu um terço do céu, nós pensamos, porque em Apócrifos fala o terço das estrelas irem com ele, nós comentamos que essas estrelas significam outros anjos, que agora nós somos demónios. Então ele revelou com Deus e foi expulso para a terra. E então, nessa mesma terra, Deus criou o homem. E aí ele tentou o homem e trouxe então o pecado para dentro do mundo. E agora está a tentar que a humanidade sirva a ele contra Deus. Então Deus criou o inferno para sacar os seus demónios, não é? Agora Deus está na tarefa de salvar os seres humanos o quanto mais possível, Satanás a tentar que isso não aconteça. Sei que juntou os dois no mesmo mundo. Como? Sei que juntou os dois no mesmo mundo. Isso já não sabemos, porque ele não nos diz. Tudo mesmo. Pois, Planeta, que talvez sim, envolvimento. talvez sim, talvez não, mas se mais nos odeia, porque nós temos a imagem de Deus, nós fazemos ele o abraço de Deus, não é? E especialmente quanto mais cedo, o bebê para Satanás abominável, o bebê inocente, lembra mais de Deus. E é por isso que temos aborto e coisas assim. Muito bem. Resumindo e concluindo, Satanás, verdadeiramente, eu não quero dizer isso para insultá-lo, porque a Bíblia nos manda não insultar e falar mal dos demónios e Satanás, mas eu acho que ele é tarado, porque ele pensa que ele vai ganhar. E ele que esteve tão próximo de Deus sabe que não pode, mas ele pensa que vai ganhar. E ele vai ter a oportunidade de tentar governar o mundo e até de ser o que ele sempre quis ser, que era Deus. E não vai conseguir. E nessa altura, então, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e lá vai ficar com os demónios do céu. Então, essa é a base da história. A Bíblia chama o adversário, chama ele o Satanás, o enganador. São os termos que a Bíblia fala dele diretamente, são esses. Agora, esta história que acontece são versículos que apanhamos ali e lá e tentamos ajuntar. Mas tudo que nós precisamos saber é aquilo que a Bíblia nos diz diretamente. Ele é o adversário, é enganador, é o pai das mentiras, não sei quais outras coisas que a Bíblia nos diz. Então nós temos que ter muito cuidado com ele, ele anda ao nosso redor como o leão, não é? Então são essas as coisas. É só isso. Se me permite, vou ser também muito breve. Eu falei no nome de Satanás. Sim. Eu sempre ouvi uma expressão, a gente às vezes para às vezes ser bem sucedidos em alguma coisa, devemos ter conhecimento do nosso adversário. Não é? Sim, sim. E eu digo isso no sentido de que Satanás realmente apresenta muitas condições aqui neste mundo, não é? E que manipula muita gente, muitas coisas, não é? Pois. Mas da mesma forma, aquilo que eu observo é que no início ele era bom para Deus, percebe? Foi deixado. E é algo que me deixa, pronto, eu não consigo compreender muito bem porque a imagem que eu tenho de Deus é que ele é bom, né? E ele ama acima de todas as coisas. Sim, sim. E então, mesmo que Satanás tivesse virado e tivesse demonstrado pecado naquela altura, não havendo uma resposta por parte de Deus no sentido de mudar isso, de mudar para melhor, não mudar profundamente. Eu não estou aqui a defender Satanás. O que eu estou a tentar é entender que nós somos rodeados do mal e se lá está dentro da porta de casa e nós temos muita coisa má. E olhando para nós mesmos. Mas é nessa questão. Como também a minha esposa perguntou, de facto, irá muita gente certamente que não vai ser chamada a filha de Deus, irá desaparecer e os pais que precisam. Eu acho que isso tem muito a ver com o tema, a primazia de Deus, não
em que Satanás queria trazer. Ele não queria habitar com Deus, coabitar com Deus. É como os palestinos e os israelitas. Não é? Os palestinos não querem coabitar com os israelitas, querem eliminá-los. E os israelitas dizem que nós estamos prontos a coabitar convosco se vocês não quiserem nos eliminar. Satanás queria eliminar Deus, ele queria ter a primazia, ele queria ser Deus. Há só um Deus, E só pode haver. não houve arrependimento, não é isso? Desculpem, irmãos, desculpem, está mesmo acima assim da hora. Está muito boa agora que a conversa está complicada, emocionante. Ainda vamos poder, se calhar, conversar, mas nós vamos fechar aqui, nós não temos passado às 5h30, pode haver compromissos. Mas o irmão Marco lembrou que vai haver um programa bíblico sobre anjos. E todo dia falar sobre a proposta, para em breve ter todo um dia para falar sobre anjos. E nesse dia então poderemos cobrir mais algumas destas questões nessa altura. Eu gostaria então só de terminar lendo um versículo, ou na verdade 4 versículos, Hebreus capítulo 1, vamos terminar com estes versículos e eu creio que podem ser versículos que se sumarizam ou que fazem resumo daquilo que nós vivemos hoje, experimentamos hoje. Hebreus capítulo 1, os primeiros versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por nos teres concedido esta oportunidade tão maravilhosa, preciosa, de gastarmos estas horas neste dia para ouvir falar de Jesus, do teu amor, a forma como tu te revelaste e te tens revelado a nós através de Cristo. A palavra escrita, a palavra revelada, a palavra inspirada. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo que Ele está a fazer nas nossas vidas, pelo que certamente continuará a fazer. Tu que começaste a boa obra, tu dizes que vais terminar e nós queremos te louvar e exaltar por isso. Obrigado por cada irmão e irmã, por cada vida, por cada homem e mulher, por cada um que veio até aqui, porque tu trouxeste. Obrigado pelo irmão Marco, pela sua dedicação ao estudo da tua palavra, a servir-te e a nós graciosamente. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para cada um de nós, que a semente plantada no nosso coração frutifique abundantemente para a honra e glória do teu nome, que tu sejas exaltado. Uma forma como nós vamos falar uns com os outros, como nos vamos tratar. É o meu pedido, o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.